Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Graças a Deus por isso, pela rica oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez para entrar na sua casa, né, falar com você através desse veículo de comunicação, essa ferramenta que Deus nos entregou para pregar a sua palavra, exclusivamente para isso, né? Então, nós estamos aqui estudando o primeiro trimestre de 2026 e o assunto da lição é a Santíssima Trindade. E subtema o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, é um só Deus, mas são três pessoas que isso são eternos. Não é umas pessoas que foram criadas, nasceu depois, tal, não. Então entenda isso aí para que não fique dúvida de que Deus é um Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então nós estamos aí hoje a lição de número 3, 18 de janeiro de 2026. O assunto da lição de hoje, o Pai enviou o Filho. Então aí é o envio do próprio Jesus, do Cristo, é o Messias prometido, né? Então aqui o texto áureo, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9. Então, aqui a verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes, né? Então, veja aqui que essa garantia aí, né, de salvação dos crentes, né? Perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, né? Então aí veio a redenção, né? A redenção, a adoção dos crentes. Então veja a importância de nós acreditarmos nisso aqui. E acreditar exatamente você valorizar, reconhecer, né, a necessidade e valorizar isso aí. E achar esse único caminho. Não é dois, não tem uma maneira aí de você escapar por outro, né? Então, você vê que é o único e precisa ser valorizado, né? Que é exatamente isso que nós vamos falar hoje, esse assunto desse amor de Deus para com a humanidade. É que ele enviou o seu Filho. Aí o que é isso? Um dos três, que é um só Deus, mas são em três, veio para cá e se fez um homem, para que o outro Pai operasse nele. Esse Deus na terra, né? E tinha que ser operado num homem, como homem, até mesmo para resgatar, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8 ali, ele fala que Jesus, ele venceu o pecado na carne, né? Então ele resgatou a humanidade dessa forma, porque ele veio sem pecado e não pecou, e com isso ele condenou, a palavra condenou o pecado na carne, né? De maneira que ele veio para fazer a vontade de Deus. E com isso ele revelou esse Deus, essa trindade na terra. O que é essa revelação, né? Ele chegou aqui e fez a vontade de Deus e disse isso, deu glória a Deus, glorificou o nome do Senhor, que é exatamente dizer, não, meu pai é desse jeito aqui. E eu sou assim também, veja aí meu jeito.
Então é meio que dando a demonstração para nós de como é. O reino do céu funciona dessa forma aqui. Ó, nós falamos, ele disse para Nicodemos, que era um homem, que era um sacerdote. Aí ele mesmo chamou de príncipe. Rapaz, tu é um mestre em Israel e não sabe o que eu estou dizendo? Nós falamos daquilo que vimos e testificamos do que ouvimos. Aí tu não aceita meu testemunho? Quer dizer, quem é que aquele que veio do céu é sobre todos? Ou seja, nós precisamos acreditar nisso aqui e não querer pegar outro caminho. É isso que nós estudamos Bíblia, para nós saber como servir ao Senhor, como agradar ao Senhor. Não no sentido de Deus exigir agrado, é no sentido de você fazer o que é correto, o que é exigido pela própria justiça de Deus. Existe uma justiça para você acessar a Deus, para você ter acesso ao reino, né? Que é exatamente você considerar o filho dele. E o que é, como é que eu posso acreditar no Filho, eu posso glorificar essa trindade, eu posso demonstrar crença, amor a Deus. É eu fazendo o que ele disse para fazer, não tem outra maneira. E muitas vezes as pessoas acham que não, é só para... Isso aqui a gente conversa, diz que Deus é bom, aí você vai agradar o mundo, né? Você vai fazer o que dá na telha, não. Você é participante, você faz parte dessa família de Deus, essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, se você fizer o que Deus diz. Então Jesus, ele veio como homem dizendo, é assim que se serve a Deus. É mais ou menos isso aqui. Revelando, né, essa trindade que veio para salvar os homens. É como não, e é até verdade, que o homem não sabe como se salvar, não tinha nem caminho. Ele abriu o caminho, que foi dando a vida dele. Além disso aí, dele abrir esse caminho, abrir a porta, que é exatamente ele condenou o pecado na carne, né? Ele estava como homem, não pecou, e assim o pecado ficou sem lei, ficou sem autoridade. Além disso aqui, ele diz, ele revela como se deve cultuar o Senhor, como se deve achar esse caminho e trilhar esse caminho. Então, a revelação do próprio Deus na terra, através do seu filho, ele enviou para dizer, ó, diz lá para o Ramalho que é assim, ó. Eu estou abrindo a porta, não eu, mas vou te dar força como homem para tu ser sacrificado e ser um redentor para redimir ele. Quando eu digo ele, é eu mesmo aqui, e cada um considere assim. Redimir, e além disso, tu diz para ele como é essa redenção. O que é a parte dele, eu vou fazer a minha, a nossa. Nós vamos fazer nossa parte, que é eu te enviando, eu daqui vou operar em ti. É assim? E hoje Jesus, ele subiu e enviou o Espírito Santo e tal. Então, os três trabalhando, né? Aí tu diz pro Ramalho lá que é assim. Deixa escrito lá como é uma maneira dele fazer parte dessa redenção. Então é isso aqui. O filho veio revelar isso aí, veio trazer esse ensinamento. E provando isso com a própria vida e provando com a própria obediência, né? Quando a gente vê em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele aprendeu a obedecer a Deus. É tanto que ele não diz só uma vez, sempre diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele está dizendo para mim, Ramalho, ou tu faz a vontade do meu Pai, ou tu não vai para o céu. Não é assim? Então ele diz, por que ele diz assim, Tomé, não Felipe, tu olhando para mim, tu vê o Pai. O que é isso? O Pai opera dessa forma. O reino do céu é desse jeito aqui, ó.
O Pai está em mim, eu estou nele porque eu estou fazendo o que ele está dizendo. Quer dizer, se um crente faz a vontade de Deus, ele é um Deus, assim, no sentido, tá operando ali, Deus está nele. É como que ele diga também, Deus está em mim, eu estou em Deus. Não é assim, não? O Espírito do Senhor está em mim. O Espírito de Cristo está em mim. O Espírito do Pai está em mim. Então, nós estamos todo mundo junto. Se é que você está fazendo a vontade de Deus. Então, ele veio trazer essa revelação, né? E você vê que, eu sempre digo que nós, além disso aqui, de você acreditar nisso aqui, entrar para esse time, vamos falar assim, para essa geração eleita, você fazer parte, você vai ter sua trajetória, né? Então você vai ter sua maneira de se equilibrar no meio disso aí. Ah, tem um que gosta de feijão, o outro só gosta de arroz, o outro só gosta de farinha, mas ele não sair desse barco aqui, dessa geração eleita, ele está dentro aqui. Porque nem todos fazem a mesma coisa, é várias funções, né? São cada um a maneira de tratar ali, Deus trata cada um como um pai trata de vários filhos, e todos são diferentes um do outro, então é a mesma coisa. Mas não pode largar esse caminho, essa única fé, essa única maneira de se salvar, que é Jesus, né? Confessando sempre o nome do Senhor. A lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Esse envio de Jesus, do Filho amado de Deus, constitui na mais elevada das dádivas e a maior expressão de amor que Deus poderia manifestar à humanidade. Não como nós, às vezes apenas falando, né? O ser humano, ele tem muito de expressar esse sentimento ou dizer que ama, eu te amo, mas Deus, ele expressa com uma entrega. Então, o mundo perdido recebe o maior presente do Pai de Deus que está nos céus, que é o Filho Jesus Cristo, que veio para reconciliar o homem com Deus. Então, não existe maior prova de amor do que isso. É por isso que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa é a maior prova de amor para aqueles que se haviam perdido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, agora existe uma reconciliação em Cristo através da nossa fé. Então, o amor do Pai, ele não é como o amor do homem, que exige uma reação. Então, foi um amor ativo. Ele não é circunstancial, não depende das coisas estar favorável. O amor é eterno, incondicional, um amor, porque a própria palavra nos diz que Deus é amor. Ele não apenas ama, ele é amor. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Pois aí é um amor assim, voluntário, porque não é a necessidade, né? sim, Porque às vezes você amar fazer uma coisa porque necessita de um retorno, é uma coisa. Aí Deus não precisa disso, e nem o próprio Cristo, que deu a vida dele também. Depende de homem, precisa de homem, para quê que é homem? Mesmo jeito do Espírito hoje, né? Trabalhando na vida de todo mundo. Aí ele precisa de homem, quer dizer, é um amor declarado mesmo, só por amor mesmo. Não tem nada de querer retorno, né? Não. para Sim, pode... salvar, na verdade, porque Sim. a gente às vezes leva em conta esse termo salvação. Ah, salvar de uma tribulação, salvar de um acidente, salvar de um perigo. Vai muito além, salvar de uma condenação que já estava determinada para o ser humano. É como se houve um sequestro, né? Sim. Alguém está lá, e quem vai pagar o valor desse resgate?
alguém que tenha condição suficiente para isso. Então, a lei já estava imposta que pecador não tinha como resgatar um outro pecador. Aí Jesus vem como homem para representar, sem pecado, para representar a humanidade pecadora. Como homem, ele representa a humanidade pecadora, mas ele veio não de homem, não de vontade humana, mas da vontade de Deus. Na hora certa, na que é a hora plenitude certa, ali, gente. Ele vem também como Deus, revelado nesse tempo oportuno. E como Deus, ele sim oferece a salvação para a humanidade. Agora, é muita ingratidão da humanidade não buscar conhecer esse verdadeiro Salvador e único. Por mais que tenha bastante atalhos aí e ensinos de religiões dizendo que até mesmo o anjo ou algum santo ou sei lá, os mais diversos tipos de Salvador, mas não existe apenas um Salvador, é Jesus Cristo. Então ele deve ser considerado, porque é a única chance também que nós temos de ser salvos dessa condenação. Esse sequestro aconteceu, a nossa vida já estava nas mãos do malfeitor e Jesus vem e nos tira de lá. Mas para isso a nossa participação é acreditar que esse Salvador chegou e que essa libertação aconteceu. Então, é o Espírito que aplica isso no nosso coração para a salvação e, posteriormente, ele continua trabalhando no nosso coração para crescimento espiritual, para adquirirmos uma maturidade, para adquirirmos uma sabedoria desse plano redentor que é usado durante toda a nossa vida aqui, até encontrarmos Jesus, que é a nossa esperança de termos um encontro glorioso com Ele. Então, esse tema é muito rico porque é tudo para nós. Salvar a nossa vida é o centro de todo o cristianismo. Jesus veio exclusivamente para isso. Aí é que fica, às vezes, as pessoas, eles não acreditam que é necessário ter essa obediência. Eles acham que de qualquer jeito se salva, né? É isso aí que é complicado. Ele não vai entender, já que Jesus passou por aquele processo todinho, tanto como eu disse, abriu, ele resgatou, ele trouxe a moeda que paga a tua conta. Que é com a própria vida dele, com o sangue dele, imaculado, que não tinha pecado. Ele resgatou a humanidade, tá? Mas além disso aí, ele trouxe a revelação, mostrou como se deve servir ao Senhor. Então, quer dizer que Jesus demonstrou uma coisa, mas é besteira, não, estou fazendo assim, mas não precisa disso não. Você de qualquer jeito se salva. Não é assim não, você tem que servir a Deus como Jesus serviu, e não somente ele. Você vai ver os profetas, você vai ver até antes de Jesus, né? Você vai ver uma pessoa como Abraão, que é um tipo de Deus também, de Jesus assim. Ou do Deus Pai. Ele representa o Pai ali quando ele dá o seu filho. E era o único. Olha que a batalha que ele teve, com 100 anos nasceu aquele menino. Pensa num negócio que ele brigou. Brigou no sentido, ele orou a Deus e pediu a Deus aquele menino. O menino nasceu quando estava grande, Deus disse, me dá ele para mim, mata ele. Já pensou? Não, vou jogar debaixo de um carro ali. Não era alguma coisa ainda. Agora eu matar, tocar fogo nele, já pensou? Mas ele ia fazer isso aí. Não fez porque Deus não deixou. Mas ele deu o seu filho unigênito também, dando uma demonstração. Agora, eu não preciso não. Abraão, porque era meio doido da cabeça. Não, rapaz, precisa você acreditar em Deus. E ele não quer sofrimento teu no sentido de... Não, ele quer provar. Você vê que Abraão, o que fez até aquela data? E Deus disse, não, agora tu provou que tu me amas de verdade. Quer dizer, já pensou um negócio desse? Depois que ele tinha feito tanta coisa, você vai ver a vida de Abraão. Aí ali que ele acabou de provar, aí foi imputado justiça a Abraão por aquilo tudo. Então veja assim que nós precisamos, né?
Então, quando a gente vê esse versículo 17, você vai ler aí, de João 3,17, que diz que Deus enviou o seu Filho, não foi para condenar o mundo, foi para salvar, porque Já condenado estava, já está. isso, já estava condenado. Já está, né? Nós vamos dizer assim, que é para as pessoas não pensar que Jesus veio e salvou todo mundo do jeito que está. Não é assim, não. Ele trouxe a salvação, está aqui ela ali. Quem é que quer ela? Para chegar nela lá, tem esse processo aqui de obediência. Pelo menos de crença, não é que você seja obedeça, tenha a força de obedecer a Deus, mas através do Espírito, a força, o poder do Espírito, o ensinamento, você vai cai aqui, cai acolá, ou cai, levanta de qualquer jeito, mas não desiste desse foco. Capacete da salvação. É exatamente você não desistir, né? Então, é isso aqui, tomar uma decisão de uma vez por todas. Mas se eu vivo, tô nem aí, é lá, no dia a gente vê. Não precisa disso não, esses caras são tudo doidos. Pois é, no final você perde a sua vida por ignorância mesmo, entendeu? Então é necessário ser um crente em Jesus Cristo declarado. Declarado. Não pode, e esse declarado não pode ser de boquinha, não, é só no externo. Da boca para fora, não. Tem que convencer você, o interior teu. É de ser um crente verdadeiro para defender o reino da terra. Você amar a Deus de verdade. E amar a Deus não é ficar assistindo novela e a Bíblia do lado, não. Ou nem tem Bíblia, sei lá. Porque tem gente que vai para o culto, não está nem aí, não leva nem Bíblia, não leva oferta, não leva nada. Que amor é esse a Deus, né? Então veja que é dessa forma, né? Vamos para a leitura bíblica em classe, está em João capítulo 3, versículo 16, 17, o Evangelho. Aí vem a epístola do apóstolo João, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. E Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. São 3 referências bíblicas dando base a esse tema do envio do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Exatamente. Então nós não tinha nem como nós amar a Deus. Nós não tinha contato, nós não tinha uma porta, nós não tinha uma ponte, uma ligação com Deus sem Jesus. Podia fazer o que fizesse, qualquer homem, dar a sua vida. O apóstolo Paulo diz, eu posso dar meu corpo para ser queimado sem amor, que é exatamente depois que Jesus veio e declarou como devemos amar a Deus. Então mas ele nos amou primeiro sendo nós pecadores como somos. Aí você vai ver que a pessoa pode estar como tiver, não tem acepção de pessoa. A pessoa pode fazer o que fizer. No dia que ele disser, se arrepender e dizer, eu quero mudar de vida, eu quero ser um crente, eu quero aceitar Jesus como Salvador, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você vê que é recebido. Então ele ama primeiro. Quando ele é derramado no nosso coração, aí que nós amamos a Deus. Tá entendendo? Eu não tenho como eu amar a Deus primeiro.
Eu só vou amar a Deus quando esse amor dele vir para mim. Com o amor dele é que eu amo ele. É um negócio meio assim. Ou seja, eu não posso viajar em direção a Deus porque eu não tenho combustível para isso. O combustível é o próprio Deus. Quando eu peço, é enchido o tanque. É como que seja assim. Aí eu tenho combustível, eu tenho força para me dirigir a Deus. Então eu não vejo, mas quando eu peço para Deus, eu começo a ver Deus. É assim. Então você pede primeiro para depois você ter. Né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Não tem como você ter isso antes. Porque quando você pede é sinal que você está necessitado. Você está convencido, você verdadeiramente sentiu a necessidade. Então, por que é que nós devemos pedir a Deus? Exatamente por isso. Porque você reconheceu que está precisando, não é assim? Eu não vou pedir uma coisa que eu não estou precisando. Então, se você acha que a responsabilidade é de Deus, não se vira para lá, e você não faz coisa nenhuma, é sinal que você não precisa. Não está reconhecendo essa necessidade, então você não vai ter. Então, amar a Deus ou aceitar Jesus como Salvador é exatamente esse reconhecimento, dizer, não, eu preciso. Aí começa a pedir para o Senhor, aí você começa a enxergar, você começa a entender. Quanto mais você pede, mais se aproxima de Deus e mais enxerga Deus, mais conhece Deus. Aí você vê que se você morar do lado de uma casa, o teu vizinho, tu conhece um pouquinho dele. Mas se tu morar dentro da casa com ele, você conhece muito mais, não é assim não? Não, eu moro na cidade que tem uma pessoa lá, eu conheço mais ou menos, já viu falar, já eu vejo ele por aí. Quanto mais você está perto dele, mais você... Não, eu moro do lado dele, eu vejo o pipoco lá, né? Aí você já conhece, tá entendendo? Então, quanto mais você se aproxima, até vi assim, um testemunho, né? De um homem que o menino dele perguntou, como é que eu vejo Deus? Como é que eu posso conhecer Deus? Aí o homem explicou no sentido do avião, né? Que o avião passa lá em cima, você vê o avião, mas se você for falar os detalhes do avião, você não vê nem as letras dele, que tá aquela letrona grandona, você não enxerga, não só vê aquele negocinho lá. Mas quando... Aí ele fez esse exemplo, mostrou um avião, depois ele foi no aeroporto e mostrou pro menino. Quando você busca Deus, você vê assim, ó, como tu tá vendo aí, o avião de perto. Mas é grandão, né, pai? Pois é. Esse Deus, ele vai ficando grande quando você vai se aproximando dele. Foi dizendo essas coisas assim. Então é exatamente isso, né? Quanto mais você busca, mais você conhece o Senhor de perto. Vamos aos objetivos da lição, são 3. Primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Segundo objetivo, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. Terceiro objetivo, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Exatamente. Vamos aí para introdução, né? Introdução. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Na verdade revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Exatamente. Tudo isso, essa declaração, ou essa demonstração, para que a gente, até o apóstolo Paulo, ele usa esse termo aí, 1 Coríntios capítulo 2, parece que é o versículo 5 ali, que ele diz
Eu estou aqui em demonstração do Espírito e de poder. Demonstrar Espírito e poder de Deus. Eu não estou aqui para mostrar homem, não. Ou seja, eu não vim aqui para dizer para vocês quem eu sou, quem é o governador, quem... Não, eu vim aqui em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a fé de vocês não se apoiasse em homem, mas sim no poder de Deus. Então, a demonstração, aí o Senhor Jesus, ele foi revelado para uma demonstração dessa trindade, desse caminho, dessa redenção, dessa plenitude dos tempos. Agora, a partir de hoje, é Espírito em verdade, ele disse para a mulher samaritana. A hora vem, agora daqui para frente é Espírito em verdade, a coisa mudou, vocês precisam acreditar em mim. É assim, se serve a Deus dessa forma. Não é só naquele monte em Jerusalém, em qualquer lugar assim tem que ser Espírito em verdade. Então, negócio bem assim, diferenciado mesmo. E você vai vendo que Deus ele vai se revelando, né? Para as pessoas. Vai passando o tempo, aí você vai vendo hoje o que está acontecendo com a IA aí, né? Negócio de inteligência artificial. Isso, meu Deus, se falasse há 30 anos atrás, aí, meu pai do céu, é uma coisa de louco. Quer dizer, aí vai sendo as revelações de Deus, vai se declarar, vai mostrando para o mundo que quem é o Senhor, porque isso aí tudo é dele, né? Tudo é ele que se revela. Aí você usa isso aí para o mal, outro usa para o bem. E vem aí, quando aparecer a TV, era aquela coisa, um telefone sem fio, meu Deus do céu. Telefone que sem fio é mesmo. Para ligar era aquela coisa. Aí, mas você vê hoje a IA aí que é uma inteligência que ela mesmo se reproduz aí, sei lá, no sentido de como que tem uma mente, né? Muito inteligente por trás de tudo. E a gente vê que é Deus se revelando, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e para o homem enxergar o Senhor, até no sentido material, né? Se revelando para o homem natural, né? Que é para o homem saber que existe um Deus e isso ficar bem claro. Mas é isso aí, aqui é a palavra-chave, envio, né? Então o Senhor foi enviado, né? E sendo a mesma pessoa, assim também, com a mesma, na igualdade, né? Só que um como homem e o outro trabalhando como Deus e o Espírito nesse homem lá, que como está hoje aqui também em nós, né? Vamos... Primeiro tópico, o envio do Filho e o amor do Pai. Primeiro subtópico, o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo, João 3,16. O verbo grego para este amor é agapau e o substantivo é ágape, que expressa a natureza essencial de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. E a busca pelo bem-estar de todos, Romanos, capítulo 15, versículo 2. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de ser perfeito para seres completamente indignos. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo, rebelde e perdido, e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Este amor alcança toda a humanidade. É incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. O amor é aquilo que Jesus disse que, mesmo falando para Nicodemos, que era um mestre em Israel, ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como explicar para um ser humano esse amor. Então ele é total. Aí você vai ver que esse amor de Deus, ele é como a gente já falou, sem interesse algum.
né, que é também a vontade de Deus, né? Porque a gente passa assim, quando a gente fala, as pessoas entendem que Deus ele é carrasco, ele quer que você faça a vontade dele. E se não fizer, perdeu tudo. Mas não é isso aí. Quem está levando vantagem é você se fizer a vontade de Deus. Não é Deus que fica maior ou menor. Então a gente tem que compreender isso aí, que está disponível para nós esse amor, para que nós possa absorver isso ou concordar com esse amor, ser grato a esse amor de tal maneira que se sinta necessitado dele para ele nos abraçar e nos salvar. Cuidar da nossa vida, porque quando você entra nesse amor de Deus, você tem acesso a isso, que é pelo próprio Espírito te convence, você permite ser convencido, aí você tem acesso a isso aí você começa a ser abastecido, alimentado pelo próprio Deus, que é essa visão mais ampla, né? Clareamento da vista, da visão espiritual. E também de uma força, uma robustez aí espiritual, como é que pode se dizer assim, um vigor espiritual, né? Que aí você caminha nesse caminho quando você recebe essa substância aí da parte de Deus, né? O segundo subtópico é a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 ao 20. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. Efésios capítulo 1, versículo 9. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 4, versículo 10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Romanos capítulo 3, versículos 24 ao 26 e capítulo 5, versículo 8. Pois é, Deus ele não usa substância humana, terrena, para a salvação do homem, não. Aí você vai ver aqui em 1 de Pedro, né? Capítulo 1, versículo 18, que diz, não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foram resgatados da nossa vã maneira de viver. Uma maneira de viver que não produz nada, que não tem salvação, não tem nada. Então não fomos resgatados dessa vã maneira com coisas da terra ou de homem. Porque quando fala terra, está falando homem também, que nós somos terra. Pronto. Então você tem que se considerar assim, eu sou um bolão de barro. Acabou, se é isso mesmo. Não adianta você dizer que é outra coisa, porque não é. Quer dizer, aí tem a parte de Deus em mim, que é espírito, né? Aí sim. A alma, coitadinha, tá vulnerável no meio desse rolo todo. Quer dizer, aí então, aí você vai ver que Deus, ele não pegou nada, mérito algum de homem, de alguma coisa. Não, ele se disponibilizou com os próprios méritos dele mesmo, tudo dele, enviou o seu filho, vai lá, se faz um pecador, dá teu sangue lá, para resgatar essa humanidade. Então aí essa palavra propiciação, que está aqui na referência que nós acabamos de ler, é exatamente isso. Implica no desvio dessa dessa ira de Deus, Deus removendo aquela dívida que estava sobre mim, a ira que Deus tem, justa, né?
por causa do pecado, que Deus não criou o homem para pecar, então Deus remove essa ira do homem, que é a propiciação por meio do seu Filho, do sacrifício substitutivo perfeito. Então, quer dizer que Jesus, ele toma sobre si todos os nossos pecados. Sim. E aquilo que era para nós, ele carrega, que é a vergonha do pecado, que é a condenação do pecado. Então, as enfermidades. Essa propiciação é exatamente essa remoção, trazer aquela condenação que era para mim, para Jesus. Então, nós precisamos... É como que seja assim. Por isso que eu preciso aceitar Jesus, é só Ele que leva. É o mediador. Isso. Quando eu me agarro em Jesus, que é exatamente você acreditar nele e dizer, eu aceito Jesus como Salvador e todo mundo saber disso. E eu demonstrar isso. Não adianta eu dizer e não fazer. Assim, então, Jesus me apresentou a Deus. Aqui uma. Então, Deus só tira essa ira que você falou aí, que não é a ira de homem, não, é uma palavra que foi dada. É a ira uma justa ordem de Deus pela necessidade de nós termos essa santidade, pureza, para nos apresentarmos a Ele, né? Porque então, injusto, impuro, não poderíamos ter acesso a Deus. É porque, na verdade, aquilo que era contrário a nós está na mão do diabo, Jesus vai lá e toma, que é a nossa dívida. A cédula que era contrária a nós, o apóstolo Paulo diz, ele cravou, tirou do meio de nós, ele tirou de nós, da nossa mão lá, ou da mão do inimigo, aquilo que estava contrário a mim. Ele tirou e cravou na cruz, ou seja, na cruz ele venceu tudo isso. Quando eu me agarro com ele, vai lá com o diabo, é como que seja assim, ó, isso aqui... Tá pago, você nem a lá, dívida. Só vai diante de Deus, ó, isso aqui já está justificado, eu paguei por ele, tá aqui, ó. Tá aqui mais um. É assim a coisa, bem, para ficar bem mais claro. Né? É, por isso que João... Então, aí não existe dívida. Quando você está com Jesus, você é justificado pela justiça do próprio Deus que foi imputada. É isso aí. É, por isso que João Batista declarou lá no Evangelho de João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o meu pecado, ele tira o seu pecado. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o que é isso? É em todos os sentidos, no dia a dia, mas muito mais nesse plano de salvação, que é essa célula. Sim. Ele desfez, ele pegou e derreteu aquilo, ele apagou. É isso aí. Então, quando ele diz, quando você diz, Jesus eu quero, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, ele te abraça. Não existe dívida mais, acabou. Se isso for de verdade. Né? Claro, tem esse lado aí, que às vezes eu digo que sou de Jesus, mas ele não é meu, não. É porque aquele que está em mim, se vocês estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser. Não é assim, não. Eu estou dizendo Jesus, mas tu anda segundo a palavra? Não, então não tem Jesus. O apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 8, versículo 9. Se o Espírito de Cristo não estiver em você não é dele, não. Não adianta. Né? Então, Terceiro subtópico, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, 18 e versículo 34, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. E o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 38 ao 40. E essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito.
O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 14. Exatamente. Então, aí você vai ver que sempre foi assim, né? O Espírito de Deus sempre nessas pessoas, né? Ali quando no Velho Testamento sempre aparecia só o Pai, né? Com aí o Espírito de Deus trabalhando e Cristo já era o tabernáculo, era ali a cordeirinho que matava, era a pedra, era tudo isso aí. A gente for falar, o Espírito, o candelabro sempre acompanhou ali, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o pão da vida, que é o próprio Jesus, que é o pão da propiciação. E aí sempre teve isso aí, esse acompanhamento desses três, a luz, o pão e o próprio Deus que está no céu, né? Aí você vai ver tudo isso aí, a demonstração ali também do maná, tudo apontava para Jesus. Aí quando você vai ver o próprio Jesus na terra, o Espírito está lá. É tanto que ele pousou na cabeça dele lá, em forma de pomba, para mostrar que ele, vou ficar contigo aqui, te ajudar aqui, nessa caminhada aqui, né? E o Pai do céu lá falando, dando, estou fazendo aqui a vontade do meu Pai. A revelação vinha do Pai. O Espírito trazia para Jesus ali, os três trabalhando sempre. Aí o Jesus foi para lá e disse, vou mandar aquela promessa do Pai mesmo, que ele mesmo disse, e eu prometi que eu vou enviar o Consolador. Mas ele não vai falar coisa dele mesmo, ele vai falar de nós. Ele vai falar conforme o que for dito a ele. Então a mesma conexão está do mesmo jeito, e aí em nós agora, que ele opera, entendeu? Soprou sobre eles ali o Espírito de Deus. Então está em nós esse Espírito e Jesus está lá com o Pai, enviando. É assim, faz desse jeito aí. E o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus e nos revela. Ele declara em João 10:30, eu e o Pai somos um. Linda declaração de Jesus. E aí eu quero que ele seja um como nós somos um. Como eu estou em tu e tu está em mim, assim eu quero que ele esteja em nós. É assim, sempre foi desse jeito. Então vamos aqui para o nosso intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouco já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba
turva minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a Deus, já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o Filho e a plenitude dos tempos. Primeiro subtópico, a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Romanos, capítulo 5, versículo 6. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios capítulo 1, versículos 10 e 11. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 38. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Atos capítulo 17, versículo 26. Pois é, você vê a preparação aí para a segunda vinda de Jesus, né? Você vê isso claramente. Eu falei agora há pouco, né? A comunicação, como é que tá, né? E essa facilidade de saber das coisas, vamos dizer, a IA mesmo, o Google, mas agora muito além disso, a IA, né?
Você pergunta qualquer coisa é respondido para você. Da onde é que veio isso? Eu sei lá como é que vem, mas é uma coisa já espiritual. Você vê que é a facilidade que você tem. Eu quero conhecer o que é Deus, o que é Jesus. Aí a mesmo explica para você. Então, a facilidade se você quiser. Então vai toda essa preparação mundial e está se preparando cada vez mais, né? Até para um globalismo aí, de maneira, uma coisa global, um governo só, aquela coisa toda, para a preparação aí do anticristo e, consequentemente, ou antes disso, com certeza, Jesus vem arrebatar a igreja. Mas deixando uma coisa clara, os sinais claríssimos. Então aqui você vê que teve essa preparação o grego se expandindo de maneira que Deus ele expandiu o evangelho rapidamente ali naquela época, né? Ainda que não tenha sido como hoje. Hoje vai ser mais ainda. Importa que esse evangelho do reino seja pregado a todas as gente, então em testemunho. Então virá o fim. É o que Jesus disse e está acontecendo. Então essa preparação de hoje você vê o que foi preparado naquele tempo, né? Os romanos vieram, Deus usou, fazendo todas aquelas rotas, tanto marítima quanto rodoviária e tudo, para que se cumprisse também a palavra, né? Que esse idioma do grego aí, que se expandiu na época, para que, né, tivesse esse apoio ao evangelho do próprio Cristo na época, né, do cristianismo. Então hoje você vê essa preparação muito clara, né? E a conclusão é que Deus é Senhor da história, sempre foi e sempre será. Certo. E soberanamente Ele dirige os acontecimentos humanos, sem dúvida. Sim. Segundo subtópico, o filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a parte B. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Cumpriu-se assim a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, versículo 14 e Mateus capítulo 1, versículo 23, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Você vê aí toda, né, a clareza, né, a revelação através das escrituras mesmo dessa vinda do Senhor Jesus, né? Todo esse preparativo, né? Para que fique claro e incontestável, né? Da vinda do Senhor. Exatamente. Provando aí que é o próprio Filho de Deus mesmo, né? Vamos. Terceiro subtópico, a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. E os crentes tornam-se filhos por adoção. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Efésios capítulo 1, versículo 5.
O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esse termo aramaico, Abba, que quer dizer papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Marcos capítulo 14, versículo 36. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Pois é, Jesus, as pessoas às vezes não entendem por que que Jesus era o Filho de Deus. Uma pessoa que era como homem, nós todos temos que nos tornar filho pela obediência e nos tornamos esse filho por adoção, né? Mas Jesus, ele é o próprio Deus. Quer dizer, ele não teve pecado nenhum, ele já era filho já por natureza, né? Não foi gerado de pecado. Então ele não tinha pecado, então já era filho já, na sua totalidade ali, isso aí, né? Já veio assim nessa condição. Então não vai vir outro, nem veio antes dele, então por isso é unigênito. Jesus já veio como filho sem precisar se tornar filho. Porque o que é filho de Deus? É aquele que obedece a Deus, que ama a Deus, que vive a palavra de Deus. Jesus já é a palavra, então ele já é filho. É isso aí. Então, para a pessoa entender, como homem ele já era filho, não precisava, não precisa se tornar filho, né? Então é isso aí. Às vezes as pessoas não compreendem esse linguajar de filho. E nós também, não vá pensar e dizer que você é filho de Deus se você não obedece a palavra de Deus, você não confessa o nome do Senhor, nem fala porque você está mentindo. Você é criatura. Então, filho é quando você está obedecendo. Aí você é uma nova criatura que está gerado de Deus. Aí você vive pela palavra de Deus. Então você é um filho de Deus na obediência ao Senhor, que é pela adoção. Aí você consegue ser doado ao Senhor porque você se doou para viver a palavra. Então uma nova vida. Eu não sou mais o ramalho carnal, sou um ramalho espiritual. É isso aí que se torna, né? É isso mesmo. Um filho, né? Terceiro tópico. A Trindade no plano da salvação. Primeiro subtópico, a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenham a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e 40. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João, capítulo 8, versículo 29. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Romanos capítulo 3, versículos 24 ao 26. Em Cristo vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Exatamente, essa questão de adoção, aí Jesus é como vai e apresenta nós ao Pai, né? Ele resgata nós e vem e apresenta, né? Então, ó, isso aqui já faz parte do nosso reino e aí eu resgatei ele, então é assim. Então, aí nós nos tornamos filhos através de nos chegar ao Senhor. E o Senhor Jesus é nisso aqui, ele obedeceu como homem, ele já veio como filho e permaneceu. Porque se ele pecasse, ele saía dessa condição de filho, mas como ele não pecou, ele venceu, né, esse pecado na carne. Então resgatou
aquilo que o inimigo tinha tomado de Adão, né? Então Paulo ele fala desses dois Adão, Adão terreno e Adão espiritual, né? Que é exatamente Jesus. Adão nos vendeu e Jesus nos comprou de volta, né? Então nos tornamos escravos. Ele diz: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Verdadeiramente sereis libertos. Então vamos aí. Segundo subtópico, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. João capítulo 1, versículo 18. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 15. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, João 3,16, e o Espírito Santo testifica do Filho, João capítulo 15, versículo 26. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Aí essa aceitação que a gente fala é no sentido de aceitar andar como Jesus andou, tá entendendo? Que as pessoas dizem, é negócio de aceitar Jesus, né? Tu aceitar não ser mais o que tu era, tu ser um novo homem, que é uma nova criatura, que vai andar segundo a palavra, ou seja, vou andar como Jesus andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 de João, capítulo 2, versículo 6, né? Diz isso aí. Então veja que você precisa ser um imitador de Cristo para dizer que tem Cristo. Senão você pode dizer, mas não é. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. É no sentido de não ser da boca para fora, ser um dizer de verdade. Então o apóstolo Paulo fala isso. Então veja aqui que Jesus, o próprio João Batista, ele falando de Jesus, ele disse: ninguém tem visto o Pai, ninguém viu o Pai, né? Ninguém viu Deus, ele diz assim, mas o seu Filho fez o conhecer. Então ele é a revelação de Deus. Jesus veio e disse assim: eu represento Deus, Deus é isso aqui, ó. Aquela questão mesmo de que Jesus disse para os apóstolos, dizer, muitos reis e muitos profetas e muitos reis queriam ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Nem viram e nem ouviram, mas vocês são bem-aventurados. São bem-aventurados porque vocês estão vendo. É exatamente, vocês estão vendo Deus. Eu sou a revelação plena de Deus, é isso aí. Como que ele dissesse assim, né? Terceiro subtópico, aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 11. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Ensina a verdade, Evangelho de João, capítulo 14, 26. Regenera os pecadores, Tito, capítulo 3, versículo 5. Sela os que creem, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Opera a santificação progressiva, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E assegura a perseverança dos crentes, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Revelando sua pessoa e obra ao coração humano.
O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Exatamente, ele que revela tudo, né? E convence no sentido, além de dar força, o vigor espiritual, esse convencer no sentido de revelar mesmo, no sentido assim, de valorização. Tanto no sentido de cobrança, de ser condenado e não fazer, quanto também de receber a bênção se fizer, né, os mandamentos. Então, convencer de que aquilo é verdade, vai acontecer. Porque as pessoas pensam que isso é uma historinha de Coranchinha, que isso não vai acontecer, não. O que está na Bíblia não é verdade. A gente vê crente falar isso. Eu vi um homem aí que fala nas redes sociais, é famoso, eu acho que até no mundo, ele dizendo que ele pessoalmente não acredita que o inferno exista, que as pessoas vão queimar para sempre num fogo eterno. Mas Jesus disse como? Foi brincando. Jesus estava porre, com brincadeira, e disse aquelas coisas. Não existe isso, meu. Então você vai ficar separado de Deus, é para sempre. Acabou. Se não fosse assim, para que Bíblia? Para que Deus dizer alguma coisa? Então, o Espírito Santo te convence. Olha, se tu errar, tu cai numa justiça, que tu vai para um juízo e tu não subsistirá no juízo. Tu não vai ser absolvido, não vai. Então ele me convence disso, de que eu preciso fazer o certo, ou pelo menos se fizer errado, vai correr atrás de consertar. Com Deus, só quem conserta é o próprio Jesus, que ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Quando nós recorremos a ele, já acabamos de falar de riscar a cédula que é contrária a nós. Mas tem que correr atrás do prejuízo. Você tem que se arrepender do que fez, sendo convencido de que errou e que não está certo aquilo e que Deus não gostou daquilo. Você se afastou de Deus com isso aí. É isso aí. Então, esse convencimento do Espírito. É isso aí. Conclusão. Conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Exatamente, é isso aí. Né? Que a gente venha permitir, reconhecer a necessidade, permitir que esse Espírito nos convença. Nós seja convencido a se converter ao Senhor. A ser bem sensível à voz do Espírito, né? Para que ele, com facilidade, ele nos convença. E haja essa permissão desse curativo, desse remédio, vamos dizer, dessa cura dessa enfermidade. Embora não seja uma cura, mas pelo menos manter-se vivo. Que é exatamente para nós vivermos, né? Então o pecado não venha matar a nossa alma. A gente seja bem sensível ao Espírito de Deus para que ele haja sempre essa convenção, né, nas nossas vidas. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né, no nome de Jesus e a sua família. Estamos aqui encerrando mais um programa, Escola Bíblica, né? Na TV, no rádio, e até a próxima semana. Se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa. Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.